O preço da felicidade instantânea. Você já reparou que na tela todo mundo parece feliz? Sorrisos congelados, viagens perfeitas, frases motivacionais com fontes bonitas. Mas quando o celular apaga, o que sobra? Respira. Olha em volta. Por que, com toda a tecnologia do mundo, a gente sente esse vazio que não passa? Pensa no seu dia de hoje. Quantas vezes você abriu o telefone sem nem perceber? Quantas vezes buscou só mais um vídeo, só mais um doce, só mais uma compra, como quem puxa ar para não afundar? A gente chama isso de felicidade, mas não é. É alívio. É dopamina disfarçada de alegria. Em algum momento, trocamos o caminho pelo atalho. Trocaram profundidade por velocidade, presença por rolagem, propósito por estímulo. E a conta chegou. Ansiedade que não dorme, atenção que não para, relações que não criam raiz. Estamos cheios e, ao mesmo tempo, famintos. Talvez ninguém tenha te dito, mas a felicidade não foi feita para chegar em segundos. Ela tem o tempo de um livro, de uma conversa sem pressa, de um projeto que dá trabalho, de um amor que exige cuidado. O resto, esse brilho rápido que some, é só faísca. E faísca não aquece casa nenhuma. Este vídeo é um convite incômodo. Desacelerar por alguns minutos, olhar para dentro e fazer uma pergunta simples e brutal. Quanto custa a sua alegria quando ela precisa ser entregue agora? Qual é, de verdade, o preço da felicidade instantânea? Durante a maior parte da história humana, a felicidade não era um direito, muito menos um produto de consumo. Era uma conquista rara, muitas vezes associada à virtude, à paciência e ao propósito. Na Grécia Antiga, Aristóteles falava em eudaimonia, não prazer passageiro, mas o florescer de uma vida inteira dedicada à virtude. Para os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, felicidade não significava eliminar a dor, mas aceitá-la como parte inevitável do caminho. No Oriente, Buda alertava: o sofrimento nasce do desejo insaciável. E, portanto, a alegria verdadeira não está em correr atrás de cada vontade, mas em se libertar da ilusão de que desejos saciados são iguais à felicidade. Na Idade Média, o sentido de felicidade se confundia com fé. A paciência, o sacrifício e até a dor eram vistos como degraus necessários para algo maior. Não havia a ideia de ser feliz o tempo todo, mas sim a de atravessar a vida com perseverança, acreditando em um propósito, além do imediato. Só no século XVIII, com o Iluminismo, surgiu a noção de que a busca pela felicidade era um direito humano. Mas ainda assim, essa felicidade não era pensada como prazer rápido. Era algo construído em comunidade, com base na razão, no progresso e na moral. Foi apenas no século XX que a definição começou a se distorcer. A propaganda e a cultura de consumo transformaram felicidade em mercadoria. Não era mais sobre conquistar um propósito, mas sim sobre comprar um objeto. Roupas, carros, cigarros, eletrodomésticos, tudo prometia não só conforto, mas também alegria. E quando a tecnologia entrou em cena, o jogo mudou para sempre. Se antes a promessa era "seja feliz comprando isto", agora se tornou "seja feliz em segundos". A dopamina que antes exigia esforço passou a ser entregue instantaneamente, no toque de um botão. Mas nenhum atalho é de graça. Cada vez que buscamos prazer rápido,
abrimos mão de algo maior. E o preço da felicidade instantânea é mais alto do que imaginamos. A primeira consequência é a ansiedade. O cérebro acostumado à gratificação imediata não suporta esperar. Uma fila parece insuportável. Um projeto longo vira tortura. Qualquer atraso se transforma em angústia. Queremos tudo agora. O mundo deixou de ter o ritmo da vida e passou a ter o ritmo da tela. A segunda consequência é o vazio. Relacionamentos reais exigem tempo. Amizades profundas precisam de paciência. Aprender algo leva esforço. Mas quando trocamos tudo isso por curtidas, notificações e recompensas rápidas, o que sobra é apenas um buraco no peito assim que o estímulo acaba. Comemos, rolamos o feed, compramos. E minutos depois, lá está ele de novo, o vazio. A terceira consequência é a fragilidade emocional. Se acostumamos a alma a viver só de prazer, qualquer dor vira tragédia, qualquer frustração parece insuportável. Não sabemos mais lidar com o desconforto. Perdemos a capacidade de suportar. Criamos gerações inteiras incapazes de enfrentar o inevitável peso da vida. A quarta consequência é a alienação. O prazer imediato nos dá a sensação de que escolhemos, mas não escolhemos nada. O que você assiste, compra, ouve, deseja, todo já foi planejado para você antes mesmo de perceber. Achamos que somos livres, mas somos apenas ratos em laboratório, correndo atrás da próxima gota de dopamina. E existe ainda uma quinta consequência, talvez a mais perigosa: a superficialidade da existência. Porque quando tudo é rápido e descartável, nada tem peso, nada tem raiz, nada deixa marca. É como se estivéssemos vivendo vidas inteiras em cortes de 15 segundos, sem nunca experimentar a profundidade de um momento inteiro. No fim, o preço é este: ansiedade constante, vazio crônico, fragilidade emocional, alienação mental e uma vida rasa. E pior, chamamos isso de normalidade. O mais cruel da felicidade instantânea não está no que ela nos dá, mas no que ela nos rouba silenciosamente. Porque enquanto corremos atrás da próxima dose de prazer, deixamos escapar aquilo que realmente poderia nos transformar. O verdadeiro preço não aparece na fatura do cartão nem no histórico do celular. Ele aparece no tempo perdido, nos livros que não lemos, nas conversas que não tivemos, nos projetos que nunca começamos porque eram longos demais. Ele aparece na vida que deixamos de viver em troca de segundos de distração. É um preço invisível, mas devastador. Estamos trocando profundidade por velocidade. Trocaram cultura por cliques, conhecimento por dopamina, silêncio por ruído. E sabe o que dói mais? Não percebemos. Achamos moderno, achamos normal, até chamamos de progresso. Mas o que estamos vivendo é uma epidemia silenciosa. A incapacidade de viver com profundidade. O preço oculto é este: perdemos a autonomia da mente. Não pensamos mais por conta própria. Nossos desejos já vêm prontos, embalados por algoritmos. Nossas emoções já foram testadas em laboratório. Nossa atenção foi leiloada ao maior anunciante. E no fim, o que sobra é uma vida rasa, mais rápida, mais conectada, mais estimulada, mas também mais frágil, mais ansiosa e mais vazia. É como se tivéssemos vendido a alma em parcelas pequenas e, quando acordamos, percebemos que a conta já está vencida. Você não precisa destruir o celular, largar tudo e ir morar no meio do mato para escapar dessa prisão invisível. Resistir não é negar a modernidade.
é recuperar aquilo que ela nos roubou: o processo, o tempo, a presença. Resistir começa pequeno. Leia sem pressa. Pegue um livro e permita-se mergulhar em páginas inteiras sem checar o celular a cada 3 minutos. Redescubra o prazer da leitura como um exercício de foco e paciência. Coma com atenção. Cozinhe sua própria refeição. Sinta os cheiros, os sabores, o tempo da panela. Não terceirize todo o processo. A comida feita com calma alimenta mais que o estômago. Alimenta a alma. Converse de verdade. Sente-se com alguém e fale sem notificações interrompendo. Escute de verdade. Porque diálogo não é apenas troca de palavras, é troca de presenças. Aceite o tédio. Sim, o tédio. Este espaço que hoje parece insuportável já foi no passado o terreno fértil da criatividade. Foi no silêncio que nasceram ideias, obras, descobertas. Preencha menos. Respire mais. Pratique a espera. Faça algo que leva tempo: tocar um instrumento, aprender uma língua, cultivar uma planta. Reeduque o cérebro para sentir prazer não só na conquista, mas no processo. Resistir é isso. Remar contra a maré do imediatismo. Dizer não ao atalho fácil. E cada pequeno ato de resistência é como puxar de volta um pedaço da sua liberdade. Porque no fim, a verdadeira felicidade não é uma explosão de dopamina em segundos. Ela é lenta, trabalhosa, profunda. Ela exige esforço, mas dura para sempre. Pense nos seus avós. Eles viviam em um mundo onde felicidade não estava a um clique de distância, mas sim em processos lentos, trabalhosos e muitas vezes silenciosos. A alegria vinha de plantar algo e ver crescer, de guardar dinheiro por meses até comprar um bem importante, de reunir a família em volta da mesa para uma refeição preparada ao longo do dia. Havia paciência, havia espera e justamente por isso havia valor. Nos anos 70, por exemplo, era comum alguém passar semanas mergulhado em um único livro. Era normal ouvir rádio por horas, acompanhar debates longos na televisão ou simplesmente sentar em um banco de praça e observar a vida acontecer. O silêncio não incomodava, ele era fértil. Hoje, esse mesmo silêncio parece insuportável. Ficamos desconfortáveis ao ponto de preencher qualquer espaço vazio com notificações, música, vídeos curtos. Perdemos a capacidade de estar sozinhos com nossos próprios pensamentos. Enquanto uma geração anterior cultivava profundidade, nós cultivamos velocidade. Eles liam páginas inteiras, nós rolamos feeds infinitos. Eles tinham foco, nós vivemos em fragmentos de atenção. Eles valorizavam o processo. Nós queremos apenas o resultado imediato. E aqui está a parte mais cruel. Esta troca não nos fez mais felizes. Temos mais conforto, mais opções, mais velocidade, mas menos propósito, menos paciência, menos sentido. O contraste é brutal. Uma geração que com menos recursos vivia mais intensamente. E outra, com todo mundo na palma da mão, que não consegue sustentar 5 minutos de silêncio sem se sentir perdida. Um dos efeitos mais perversos da felicidade instantânea é a ilusão de que precisamos estar felizes o tempo todo. A sociedade moderna não tolera tristeza, silêncio, solidão. Se você está mal, dizem que é falta de gratidão. Se sente vazio,
Oferecem uma viagem, um curso motivacional ou mais uma compra parcelada para anestesiar a dor. Vivemos cercados de frases prontas como pense positivo, atraia boas energias, seja sua melhor versão. Mas por trás desse verniz colorido existe um peso insuportável, a ideia de que sentir tristeza é fracasso. Só que isso é uma mentira. Tristeza não é defeito, é parte da vida. Angústia não é falha, é sinal de que algo precisa ser transformado. O silêncio não é inimigo, é o espaço onde a mente respira. O problema é que não sabemos mais lidar com esses estados naturais. Preferimos anestesiá-los com estímulos rápidos, como quem coloca um curativo sobre uma ferida sem nunca tratar a causa. Nietzsche já dizia: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas, sem propósito, tentamos suportar o vazio com doses de dopamina. E quanto mais fugimos da dor, mais frágeis nos tornamos. A felicidade real nunca foi uma linha reta. Ela sempre veio acompanhada de momentos de cansaço, de silêncio, de lágrimas. Mas a indústria do prazer nos convenceu de que é possível apagar a tristeza do mapa. E assim, criamos uma geração que não sabe sofrer, que não sabe esperar, que não sabe suportar. O resultado? Pessoas que por fora exibem sorrisos constantes, mas por dentro estão em ruínas. Vidas editadas como stories, alegres, rápidas, superficiais, mas que longe das telas se desmoronam em silêncio. Essa é a grande mentira. Acreditar que felicidade é constância, quando na verdade ela é intervalo. Surge entre um esforço e outro, entre um silêncio e outro, entre uma dor e outra. O problema não é estarmos tristes às vezes. O problema é termos esquecido como atravessar a tristeza sem tentar apagá-la com brilho artificial. Não é só impressão, não é só sensação. A ciência vem mostrando de forma brutal o preço da felicidade instantânea. Pesquisas revelam que o tempo médio de atenção de um adulto conectado caiu para 8 segundos. Sim, menos do que o de um peixe dourado. Isso significa que estamos perdendo a capacidade de sustentar pensamentos complexos, justamente porque nosso cérebro foi condicionado a buscar recompensas rápidas. Um estudo da Universidade de Michigan apontou que a geração mais conectada da história é também a mais solitária. Cercados de interações digitais, mas cada vez mais isolados emocionalmente. Nunca foi tão fácil mandar uma mensagem, mas nunca foi tão difícil sentir uma conexão real. Relatórios de psicologia mostram que jovens de hoje apresentam níveis recordes de ansiedade e depressão. O curioso e alarmante é que esses índices crescem justamente em países com mais conforto, mais tecnologia e mais acesso a prazeres instantâneos. Quanto mais estímulos, mais vazio. Neurocientistas explicam por quê. Nosso cérebro funciona como um músculo. Quanto mais o treinamos para respostas rápidas, menos ele suporta processos longos. O vício em dopamina fácil sequestra a motivação, e aquilo que antes trazia alegria, ler um livro, aprender algo, cultivar um relacionamento, passa a parecer chato, demorado, insuportável. E não para por aí. Pesquisadores já identificaram um fenômeno chamado anedonia digital, a incapacidade de sentir prazer nas pequenas coisas, justamente porque estamos saturados de estímulos intensos. É como se tivéssemos queimado os receptores de alegria, precisando de doses cada vez maiores para sentir o mesmo. O resultado é um ciclo cruel. Quanto mais buscamos prazer rápido, menos prazer sentimos. E quanto menos prazer sentimos, mais buscamos prazer rápido. Um loop infinito que nos consome em silêncio. Você não precisa de estatísticas para sentir o efeito da felicidade instantânea. Ele está em cada detalhe da vida moderna. Na comida. Antigamente, preparar uma refeição era um ritual. Havia tempo, cheiros, sabores,
paciência. Hoje, com um clique, pedimos fast food. Resultado? Mais obesidade, mais doenças, menos saúde. O prazer é imediato, mas o corpo paga a conta depois. Nos relacionamentos, amor exige tempo, convivência, atrito. Mas com aplicativos, trocamos pessoas como quem troca de música em uma playlist. Procuramos a química instantânea, o match perfeito. Resultado? Relações superficiais, solidão profunda. Estamos sempre cercados, mas raramente acompanhados de verdade. No trabalho, projetos de longo prazo exigem paciência, disciplina, consistência, mas nossa mente viciada em estímulos procura atalhos, hacks, recompensas rápidas. Resultado? Carreiras superficiais, profissionais ansiosos, gente que começa muito, mas termina pouco. No lazer, antes era comum passar horas em um livro, em um filme longo, em um debate profundo. Hoje, queremos resumos, cortes, reels. O entretenimento virou microdoses de dopamina. Resultado, perdemos a capacidade de sustentar a atenção, de mergulhar em algo por inteiro. Na espiritualidade, mesmo o silêncio, que sempre foi terreno fértil para a alma, virou insuportável. Em vez de contemplar, meditar ou simplesmente ficar em paz, precisamos preencher cada segundo com sons, telas e distrações. Resultado, uma geração que teme ficar sozinha consigo mesma. O padrão é sempre o mesmo. Buscamos prazer fácil, mas o prazer fácil cobra caro. Comida que adoece, relações que não duram, trabalhos sem propósito, lazer que não preenche, espiritualidade que não existe. E quanto mais tentamos preencher esse vazio com estímulos rápidos, maior o vazio se torna. Talvez a saída não seja inventar um novo conceito de felicidade, mas resgatar o que já sabíamos e esquecemos. Por séculos, pensadores de diferentes culturas disseram a mesma coisa. Alegria verdadeira não nasce do atalho, mas do caminho. Aristóteles falava em eudaimonia, o florescimento da vida em virtude, conquistado em uma trajetória inteira de escolhas. Buda ensinava que o sofrimento vem do desejo insaciável e que só no desapego encontramos paz. Os estoicos defendiam que suportar o desconforto era essencial para viver bem. Nietzsche lembrava que quem tem um porquê suporta quase qualquer como, apontando que propósito é mais forte que prazer. Frankl, sobrevivente de campos de concentração, escreveu que felicidade não pode ser perseguida diretamente. Ela é consequência de ter um sentido para viver. Em todas essas visões, a felicidade não era imediata. Era lenta, trabalhosa, construída. Era fruto de paciência, disciplina, sacrifício, propósito. E talvez seja exatamente isso que precisamos resgatar hoje. Não é sobre abandonar tecnologia, mas sobre reeducar o olhar. Não é sobre negar o prazer, mas sobre recolocar o prazer no lugar certo. Não é sobre viver correndo atrás da próxima dose, mas sobre aprender a encontrar sentido em processos longos, profundos, silenciosos. O verdadeiro resgate está em recuperar a capacidade de esperar, de mergulhar, de permanecer. Está em aceitar que a vida não é feita para ser um feed infinito de estímulos fáceis, mas um caminho cheio de pausas, dores e conquistas. E, no fim, é isso que dá peso, valor e memória às nossas vidas. Se você sente que vive correndo atrás de pequenas doses de prazer que nunca preenchem de verdade, saiba, você não está sozinho. Somos uma geração treinada para confundir dopamina com felicidade. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir.
O preço da felicidade instantânea é alto demais para continuar pagando. Você não precisa de mais cliques, não precisa de mais curtidas, não precisa de mais compras. O que você precisa é de presença, de silêncio, de processos que valem a pena. Porque no fim, a pergunta não é o que te faz feliz agora. Essa é fácil. É o vídeo curto, o doce, a notificação. A pergunta verdadeira é: o que vai continuar te trazendo alegria daqui a 10 anos? Resista ao atalho. Reconstrua a paciência. Redescubra a felicidade que não se compra, não se baixa, não se entrega por aplicativo. A felicidade que cresce lenta, mas cria raiz. A felicidade que exige esforço, mas deixa marca. A felicidade que não brilha por segundos, mas ilumina uma vida inteira.